Verdades e incertezas entre Brasil e Estados Unidos. Começa agora JBR News. Olá você que nos prestigia diariamente com a sua audiência. Olá, Rodolfo Lago. Tudo bem, Alexandre? Olá, amigas, amigos. Estamos iniciando aí nosso dia de hoje, trazendo uma informação para você que está do outro lado, que é muito importante. Porque vocês estão acompanhando essa semana, obviamente uma semana que está muito voltada para os Estados Unidos, já que Donald Trump tomou posse como o presidente daquela nação tão importante no mundo, e Donald Trump tem ao redor dele uma série de incertezas. E também algumas verdades que são ditas absolutas, mas o que interessa para nós é como ficará essa relação com o Brasil. Afinal de contas, o nosso país tem uma relação histórica. Inclusive, o presidente Lula fez questão de ressaltar isso quando cumprimentou, através de uma mensagem, o presidente Donald Trump. Mas já Donald Trump respondeu de uma maneira muito dura. Porque Donald Trump, perguntado por uma repórter da Rede Globo de televisão, ele respondeu exatamente o seguinte, abre aspas, perguntado sobre as relações entre Brasil e Estados Unidos. Abre aspas, as relações serão excelentes, porque eles precisam de nós, mais do que precisamos deles. Essa é metade da frase, Rodolfo Lago. E nesse ponto, Lula já respondeu, dizendo, abre aspas também, da nossa parte não queremos briga, fecha aspas. Por quê que ele respondeu? Porque Donald Trump termina a frase dizendo o seguinte, não precisamos deles, o deles somos nós, o Brasil. Eles precisam de nós, e vai mais longe. Todos precisam de nós, fecha aspas. Então esse posicionamento de Donald Trump, de um homem poderoso que comanda não só os Estados Unidos, mas praticamente o planeta Terra, claro que impactam nas relações. No nosso caso, não só relações comerciais, né, Rodolfo? Nós estamos, inclusive, num grande evento mundial, que é a COP30, que será sediada justamente no Brasil, na cidade de Belém, no dia 10 de novembro deste ano. E ali se espera que os países do mundo entrem num acordo para o nosso meio ambiente tão destruído. A gente está sofrendo impacto em todos os lugares, queimadas nos Estados Unidos, enchentes no Brasil, terremotos em vários lugares do mundo. E neste momento Trump vem justamente com um discurso anti-ecológico. E a COP30 acha que talvez a presença dos Estados Unidos pode nem acontecer. E aí vem uma série de consequências que o Rodolfo Lago está com toda a informação para passar para a gente. Pois é, vamos lá, né? Enfim, a primeira parte da frase lá do Donald Trump. Enfim, tem uma parte aí que não deixa de ser verdade. Nós dependemos dos Estados Unidos, enfim, é o nosso segundo parceiro comercial, mas não é mais o primeiro. O primeiro parceiro comercial do Brasil já há algum tempo é a China. Isso é um primeiro dado interessante. O que está acontecendo ali nos Estados Unidos é interessante, é importante para a gente entender. Donald Trump é, na verdade, uma reação da elite norte-americana a mudanças que vêm acontecendo há algum tempo no mundo que, na verdade, estão reduzindo um pouco a importância dos Estados Unidos como principal nação do mundo. Continua sendo a principal nação do mundo? Continua muito importante, muito forte, muito poderosa? Continua, mas o mundo está mudando, né? Está mudando. Primeiro porque existem outras forças hoje que estão crescendo e a maior delas é a China. O mundo está mudando porque, por conta, inclusive, do que os grandes países do norte fizeram a vida inteira. O mundo e esses países do norte está se tornando mais multirracial, ou seja, está havendo uma pressão de migração muito forte, tanto nos Estados Unidos como na Europa, mudando a conformação desses países. Nos Estados Unidos, em 2020, o número de crianças não brancas já tinha se tornado maior do que o número de crianças brancas, então os Estados Unidos vão deixando de ser uma nação branca e protestante. E aí é tudo isso uma reação, a eleição do Trump dessa elite branca americana a toda essa situação. E aí o que acontece? Até onde irá essa reação é uma coisa que a gente vai ter que procurar compreender. Primeiro, pode haver conflitos
grandes dentro dos próprios Estados Unidos diante dessa radicalização dessas posições do Trump. E no mundo, você pode vir a ter outras alternativas. O que o Brasil está fazendo? É aí a frase do Lula. Não está entrando na pilha. Evita a pilha e diz assim, vamos lá, a gente tem relações, vamos manter essas relações e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem as outras relações. Um professor brasileiro da Universidade de Helsinki, na Finlândia, ele falava, o Kleber Carrilho, cientista político, que o Trump precisa tomar cuidado, que ao radicalizar essas posições todas aí, sobre taxar produtos brasileiros de outros países lá, está falando que pode aumentar em 100% as tarifas desses produtos, o que ele pode fazer? Ele pode facilitar a vida da China. Se o Brasil tiver dificuldade de exportar para os Estados Unidos, pode aumentar a relação com a China, quer dizer, a China pode acabar beneficiada do radicalismo do Trump. Então, você tem todas essas situações. O Brasil, esse ano, passa a presidir o BRICS, o bloco econômico aí, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e agora outros países, né, que é justamente esse outro caminho para além dos Estados Unidos. Com relação à COP30, né, a Conferência das Nações Unidas para a Mudança Climática, que vai acontecer em novembro, lá em Belém, né, no Pará, ontem foi escolhido o presidente da COP30, que vai ser o embaixador André Correia do Lago, que dizia o seguinte, olha, se os Estados Unidos não vierem para a conferência, e há essa possibilidade, se o Trump não vier, por causa dessas suas posições aí com relação ao meio ambiente, nós vamos tentar fazer uma construção paralela nos Estados Unidos. Nem todos os estados norte-americanos seguem essa tendência do Trump. Existem estados lá que têm preocupação ambiental e programas ambientais. É possível fazer negociações pontuais com eles e com empresas americanas, porque também tem empresas americanas que têm esse tipo de preocupação. Enfim, está todo mundo analisando alternativas se o Trump apertar as coisas como ele está prometendo que faça. E aí, enfim, a gente vai ter que ver até onde que ele, mesmo sendo forte, mesmo sendo poderosíssimo, isso é inegável, vai ter condições, diante dessa nova conformação do mundo, de levar adiante essas posições mais radicais. Lembrando, né, Rodolfo Lago, que os Estados Unidos é um país formado por federações, são 50 federações que fazem justamente a Confederação dos Estados Unidos da América. Já se chama Estados Unidos da América, são 50 estados que têm independência, têm lei própria, têm constituição estadual. Portanto, de fato, o que você está falando pode ser uma estratégia do governo brasileiro com relação à COP30. Agora, a estratégia do governo brasileiro com relação à economia e possíveis, inclusive, ataques, não militares, mas ataques verbais, ataques de outras maneiras também, que são feitos de forma ideológica contra o Brasil. Lembrando que os Estados Unidos hoje é presidido por Trump, que se coloca pelo menos como um homem de direita, e o presidente Lula sempre foi visto como um homem de esquerda. Então, neste momento, o Brasil presidindo o BRICS, ele tem chances muito grandes. Lembrando não somente a força do Brasil junto ao BRICS, não só por presidir, mas porque nós estamos falando de nações que de fato são importantes no cenário internacional. Não somente essas 5 que você citou, mas também a comunidade árabe, que hoje já faz parte também do BRICS, e outras nações importantes que o Brasil faz comércio com eles tranquilamente. E claro, é importante manter com os Estados Unidos as boas relações e também as relações comerciais, sim, mas falar que o Brasil precisa dos Estados Unidos, desculpa, presidente Trump, na verdade todos precisam dos Estados Unidos e todos precisam do Brasil, porque nós somos produtores de muitos alimentos, nós produzimos muitas coisas que são importantes para o mundo, inclusive para a China, que é a nossa grande compradora. Portanto, o Brasil não está preso a essa questão com relação aos Estados Unidos. E vamos mais longe, viu? A China, ela ganha muito dinheiro em cima de públicos consumidores. Públicos consumidores são nada mais, nada menos que as pessoas que compram. Os produtos chineses são comprados no mundo e lembramos que a população chinesa é tão grande que só ela consegue manter a riqueza da China. E para a China é ótimo ter um país como o Brasil, com mais de 200 milhões de brasileiros, sendo esses brasileiros consumidores.
Portanto, para a China, inclusive, vale a pena investir no crescimento econômico da população brasileira para transformá-la em consumidores dos produtos chineses. Se nós deixarmos as relações comerciais com os Estados Unidos, para a China, o que foi falado em Helsinki é perfeito. O Brasil consegue não somente vender seus produtos para a China, mas permite que a China entre no Brasil de forma a enriquecer a nossa população para que se transforme, para a estratégia chinesa, em consumidores dos produtos chineses. E aí o mundo de fato vai ficar dividido. Talvez esse não seja o interesse de Donald Trump. A gente sabe que Donald Trump fala muito, mas a prática do governo anterior dele mostra que entre o discurso e as ações há um grande espaço. É isso aí. A verdade é essa. Pode haver alternativas. É lógico que a situação toda pode ser complicada. Nós podemos ter, é bom a gente esperar novas subidas do dólar, novos problemas econômicos e tal por conta dessas posições do Trump, mas existem alternativas no mundo. O Brasil é importante, os Estados Unidos muito importante, mas nenhuma nação deve ser descartada. O que a gente precisa agora, Rodolfo Lago, depois dessa análise, é encerrar, porque o nosso tempo acabou, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente, e deixando aqueles convites. Comente aí o que você acha de toda essa situação, ela te preocupa até que ponto, de que forma? Fala aí pra gente saber. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.